novidades que vão chegar com a primeira atualização de Dofus em 2025 nesse vídeo. Todas as informações que você vai ver nesse vídeo foram ditas durante a última Ankama Live. A live começa com Papinu e Riebeck, que são produtores e gerentes de produção do Dofus, falando sobre as principais novidades, e obviamente não dá pra deixar passar que o foco agora é a correção dos bugs, né? Essa grande demanda de bugs que tem surgido por conta de todas as mudanças, novidades com o jogo. Então eles estão focando principalmente em minimizar os efeitos desses bugs e corrigir a grande maioria deles o quanto antes possível. Uma das principais novidades tem justamente relação com a missão do Dofus Púrpura, que é o funcionamento do calabouço do Lorde Corvo. O calabouço foi completamente modificado e ficou muito melhor do meu ponto de vista. Antigamente isso aqui era um labirinto meio chato de fazer, e agora é simples. Você pode transitar entre as salas da dungeon andando normalmente com o seu personagem, ó. Você pode simplesmente trocar de mapa. Antes, para você trocar de mapa, você tinha que vencer grupos específicos de monstros para irem na direção correta ali que você queria andar. E para chegar nas salas do calabouço agora, de fato, o que você precisa fazer é... Você pode até conversar com o NPC aqui para sair do labirinto, e também você pede mais informações e ele vai te explicar como é que funciona a dungeon. E ele fala aqui que para você chegar na sala de leitura pessoal do Mestre Corvo, você vai ter que se livrar dos guardiões da biblioteca, que são Rapo Raporvo, Horácio o Corvoque Domesticado e Capote o Berbedor. Ou seja, se você derrota esses 3 monstros, você é teletransportado para a primeira sala do calabouço, onde você vai enfrentar o Caps Lock para fazer sucesso de monstro, etc. E aí, quando você ganhar dessa sala, você vai para a sala do Lorde Corvo, onde você pode vencê-lo, né, para fazer sucesso, atualizar sua missão do Dofus Púrpura e etc. Então ficou muito melhor e muito mais prático de fazer esse calabouço, que antigamente você podia perder. Grandes tópicos da próxima atualização, que vai chegar no jogo em março, é justamente a reformulação das interfaces do jogo. As interfaces estão relativamente legais, mas serão reformuladas, serão melhoradas. Eles disseram que vai ter muita melhoria em nível de chat e principalmente nesse botão aqui, o botão de passar o turno, galera. Esse botão ele é muito horrível, né? Ele é muito mal feito, a gente vê de uma maneira muito ruim o tempo do seu turno sendo consumido. Então eles falaram que isso vai ficar melhor, visivelmente falando. Então nesse nível também vai ter muita mudança em quesito de interface, o que eu acho que é um pouco problema também, né? Foi lançado o jogo, aí tem 2 meses, mais ou menos 3 meses de lançamento, os caras vão mudar toda a interface, ou seja, quando estiver se acostumando com a interface que está atualmente, vai mudar tudo. Mas, em contrapartida, as mudanças são para melhor. Então também eu acho que é bom, né, tá ligado? Só acho que isso devia ter sido feito assim que o jogo saiu. Já viesse redondinho nas interfaces, para não ter que, tipo, você jogar com uma interface por algum tempo, para ela mudar tudo completamente um pouco depois, mas faz parte. Outra coisa que teve a interface já anunciada, que vai ficar muito melhor, é justamente a página de características do nosso personagem. Como vocês podem ver, ela é meio confusa, eu acho que essa aqui é até razoável, porque ela reúne todas as informações num único lugar, mas se a gente vier aqui na parte de resumo, por exemplo, é horrível. Esse hexágono não tem nada com nada, não sei por que fizeram isso, é péssimo do meu ponto de vista, eu detesto esse hexágono aqui, eu acho muito ruim essa visão, e isso vai ser melhorado. Outra coisa que não vai ser na primeira atualização do ano, vai ser a longo prazo, é que a Ankama anunciou nessa live que vão haver páginas de personagem novamente. Para quem se lembra, né, antigamente você podia acessar o site do jogo e você podia ver lá a página dos personagens dos outros jogadores, para consultar informações como qual guilda aquele cara pertence, que equipamentos ele está usando, qual aliança ele pertence, etc. Agora, você aparentemente daqui a um tempo vai ter no jogo também essa página de personagens, e a diferença é que vai ser direto no jogo, não vai ser mais no site. Algumas modificações nas classes também estão previstas, mas serão pequenos ajustes, nada muito absurdo. Parece que o Heliotrope vai ter um pouco mais de modificações do que as outras classes, é o foco da atualização. Mas também, pelo que eles disseram, serão modificações de nerfs e buffs, mas pouca coisa. Mais para ajustar o funcionamento de determinados feitiços e de determinadas condições dos personagens, do que uma reformulação de personagens, algo mais complexo, que tenha um impacto muito grande no jogo. Uma das grandes novidades para esse ano é justamente a Dimensão Divina baseada em Osamodas, mas durante a Ankama Live de hoje, infelizmente não tivemos nenhuma novidade a esse respeito. Eles disseram que isso vai ficar mais para frente, quando tiver algum beta, alguma coisa nesse sentido, e eu também acho que essa atualização de Dimensão Divina nem será nessa atualização de março, vai ser mais pra frente ainda, talvez lá no meio do ano. Então, por enquanto, a gente só sabe que vai ter uma Dimensão Divina de Osamodas, e é isso. Comenta aí o que você espera da Dimensão Divina de Osamodas. Pra quem não sabe, houve um Tempores que se chamava Osatopia. Tempores é um servidor especial que tem uma duração de tempo limitada. E durante aquele servidor, você jogava como se fosse um mestre Pokémon. Então era como se todas as classes fossem Osamodas,
ou tivessem esse poder de controlar criaturas, e aí você usava as criaturas no combate. Imagina só se for dessa maneira os combates na Dimensão Divina de Osamodas. Poderia ser interessante, a Ankama já fez várias coisas como essa no passado, de usar mecânicas utilizadas nos servidores tempores para serem implementadas em atualizações futuras do jogo. Então é possível que as mecânicas na Dimensão de Osamodas também funcionem assim. Mas eu não sei ainda, deixa nos comentários o que você acha. Como vocês bem sabem, o Coliseu, que é o PVP do Dofus, influencia e muito na economia do jogo. Se você não sabe nada sobre isso, assista esse vídeo que vai estar aqui no card. Hoje eu explico sobre o Coliseu, como fazer dinheiro com ele, etc. O impacto do Coliseu atualmente é muito grande. A maioria dos equipamentos do jogo, para não dizer todos, usam recursos provenientes do Coliseu, os famosos seixos, em praticamente todas as faixas de level. E isso faz com que vários jogadores fiquem insatisfeitos, porque não é todo mundo que gosta de jogar PVP, mas é praticamente necessário que você consuma alguma coisa de PVP, a não ser que, né, você faça camas e compre esses recursos com camas, mas enfim, tem relação com o PVP para você craftar os seus equipamentos. E aí, muitas pessoas têm o costume de reclamar de tudo, né, mano? Normal, a galera reclama que é muito difícil fazer os equipamentos, que o valor dos seixos é muito caro, isso e aquilo. E a Ankama, visando agradar essa parcela de jogadores, vai fazer um novo evento PVM. Esse novo evento PVM, você terá a oportunidade de ganhar os seixos que são naturalmente obtidos através do PVP. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de evento, mas eu entendo que também existe, sei lá, uma necessidade ou alguma coisa nesse sentido pra agradar a galera, tá ligado? Porque eu também não vejo problema em ser difícil e custar caro. O jogo tem que ter alguma dificuldade, afinal de contas, você tá jogando um MMORPG, um jogo de progressão e que exige seu tempo pra progredir no jogo, se tornar mais forte, etc. E se você não gosta de fazer PVP, não tem problema. Tem milhões de coisas pra você fazer no jogo que você pode conseguir os recursos necessários pra comprar esses recursos que você consegue através do PVP. Enfim, eu sei que vai ter esse assunto, ele costuma ser muito polêmico, porque vai ter gente que vai comentar, mas eu não acho justo o cara que não faz PVP ter que usar os itens de PVP para fazer qualquer equipamento do jogo. Mas, mano, se você parar pra pensar, para fazer qualquer equipamento do jogo, você vai precisar de item PVM e enfim. Então, eu acho ok, tá ligado? Isso incentiva a galera a fazer esse modo de jogo, que é mais dinâmico, do meu ponto de vista é até mais divertido, mais desafiador, porque você não joga contra a máquina, você joga contra outros seres pensantes, então é da hora. Né, e sem contar no aspecto social do PVP, né, ele vai, na maioria das vezes, pelo menos, ele vai permitir que você interaja com outros jogadores, que você faça novas amizades também, principalmente, né, e enfim, é bem da hora, tem toda a dinâmica envolvida com o PVP, mas sobre o evento PVM, vamos falar sobre ele agora, vou explicar como é que vai funcionar esse evento. Foi dito que com esse evento vai ter uma duração ali talvez de 2, 3 semanas, aparentemente. Você vai ter que passar os calabouços do jogo. Você vai poder fazer uma passagem por calabouço relacionada à obtenção dessas seixos do evento. Então não dá para ficar farmando o mesmo calabouço várias vezes, para não gerar um abuso excessivo desse evento, o que eu acho muito legal, tá ligado? Consciente um pouco da Ankama, senão você sobrefatura, né? Sobrecarrega o mercado com esses recursos, e aí o recurso não vai valer mais nada. Além disso, vai ter um NPC novo, especial. E quando você passar os calabouços do evento, você vai ganhar uma nova moeda, e com essa nova moeda você vai poder trocar com esse novo NPC pelo seixo correspondente que você quiser. Não se sabe ainda valores das moedas e quantas você vai precisar para trocar para cada seixo, mas em resumo é isso. Vai ter um NPC novo, ele vai mandar você passar alguns calabouços, aparentemente uma vez para cada calabouço do jogo, entre todos os calabouços do jogo. E aí, conforme você for passando os calabouços, você vai ganhando essa moeda e você vai poder trocar essa moeda pelos seixos que são utilizados nas receitas de praticamente todos os equipamentos do jogo. Vai funcionar assim, é um evento de duração limitada e você que gosta de fazer PVP, não gosta de fazer PVP, mas quer fazer camas no jogo, essa é a hora, porque vai dar para juntar uma quantidade boa aí dos seixos, que costumam custar muito caro. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, eu vou até mostrar para vocês de novo, né, o valor dos seixos no dia de hoje. Talvez agora a galera já deva ter dado uma baixada, porque acabou de ser anunciado que vai ter o evento e etc. Então as pessoas, geralmente, quando tem esse tipo de anúncio, querem vender o que tem estocado rápido, porque a teoria, né, o esperado é que desvalorize um pouco o preço dessas coisas, porque vai todo mundo conseguir de maneira mais fácil. Mas até antes do anúncio, estava girando ali entre 620kk o seixo incandescente, que é o mais caro, que custa 1000 colifichas. Tá 613, então tá no preço ainda. E vamos, né, continuar acompanhando o valor dos seixos aqui ao longo das próximas semanas e principalmente quando começar o evento, pra gente ver se vai diminuir muito, se vai manter
ou etc. Beleza? Deixa aí o seu comentário se você concorda com esse tipo de evento, se você acha válido, já que tem muita gente precisando craftar itens agora no começo do servidor. Lembrando que isso é uma coisa também pontual, é só para o começo dos servidores, é só dos servidores novos também. E se você acha que é justo ou se você acha que não, que devia funcionar do jeito que tá funcionando mesmo, a galera que faça o PVP eu consigo os camas através do PVM e compro os seixos. Quero saber a sua opinião nos comentários. E uma última observação sobre o evento PVM é que eles também vão analisar a quantidade de itens criados, de seixos obtidos e etc, para considerar se vai ser válido ou não modificar as receitas dos equipamentos. Porque vai ter gente que vai comentar, pô, mas não é justo ter recurso PVP em todos os equipamentos, blá blá blá. Então isso está em análise. Talvez eles mudem algumas receitas de alguns equipamentos, ou não também, enfim. Eu espero que não mude justamente porque o PVP acaba mantendo uma economia saudável desde que ele tenha, tipo, carga para onde irem as colifichas e tal. E eu acho que do jeito que tá, usando em muitos equipamentos agora, usando as fichas para alimentar os mascotes também, etc., é uma forma boa de gastar essas fichas e fazer com que elas ainda tenham um valor legal no mercado. E isso mantém a economia saudável nos servidores, o que é muito legal. Outra coisa que está sendo pensada é justamente o tempo de respawn dos arquimonstros e também dos procurados. Eles disseram durante a live que não vai haver mudanças a curto prazo sobre isso, mas que eles estão estudando essa reaparição, porque, querendo ou não, essas duas características, esses dois modos de jogo influenciam, primeiro na obtenção do Alphus Ocre e também na obtenção de progressão do seu personagem, pensando em nível de scroll e de fazer as missões para os procurados. Então está sendo avaliado se eles vão mexer no tempo de respawn de procurados e arquimonstros. Eu costumo dizer que eu não gosto muito que facilite tantas coisas no jogo, mas talvez o tempo de reaparição de procurados pudesse ser diminuído. Dos arquimonstros eu acho que é da hora manter ainda o Ocre ali caro e enfim... mas vamos ver como é que isso vai ficar a longo prazo. Lembrando que essas mudanças são a longo prazo, é só pra falar, olha, a gente tá pensando nisso. Então é isso, galera, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo, deixa o like, deixa um comentário, se inscreve no canal, manda pros seus amigos e tamo junto, valeu, até o próximo, fui.